O silêncio da manhã se quebrava aos poucos com o som das redes sendo arrastadas pelas pedras. O cheiro da água salgada misturado ao suor dos pescadores já era familiar para André. Ele cresceu naquele cenário. As mãos calejadas, os pés sujos da areia, o rosto marcado pelo sol. Era um pescador, um entre muitos naquela pequena vila à beira do mar da Galileia. Mas seu coração, esse não era como os outros. Enquanto outros estavam satisfeitos com o ciclo dos peixes, da venda e do pão sobre a mesa, André sentia que faltava algo. Não sabia exatamente o quê. Era como se a alma chamasse por uma direção mais alta, como se a brisa do mar levasse todos os dias uma parte dele para longe. E ele ficava ali, esperando que alguma coisa voltasse com o vento. Quando começou a ouvir falar de João, o Batista, um homem estranho que pregava no deserto, seu coração se acendeu. Muitos diziam que ele era apenas mais um louco, mas outros sussurravam que ele era profeta. André não teve dúvidas, foi até lá. Precisava ouvir com os próprios ouvidos, precisava sentir. E o que encontrou não foi um espetáculo, mas verdade. Dura, firme, cortante. João pregava sobre arrependimento, sobre mudança. Chamava os homens à consciência e ao quebrantamento. Não havia fingimento, e isso bastava para André. Ele deixou por um tempo as redes e passou a seguir João. Ouviu suas palavras como quem bebe água em terra seca. Seu coração foi se transformando. Menos barulho, mais escuta. Menos pressa, mais espera. João falava de alguém que viria. Alguém maior. Alguém que ele mesmo não era digno de tocar. André acreditava. Esperava. Como quem olha todos os dias para o horizonte esperando um barco voltar. Até que um dia o barco chegou. Não era um barco. Era um homem. Mas não era um homem qualquer. Ele apareceu, andando entre os discípulos e os ouvintes. João parou. Seu olhar se firmou. E com voz firme, sem hesitar, apontou e disse: Eis o Cordeiro de Deus. André sentiu o coração bater diferente. Olhou para onde João apontava. O homem era comum, roupa simples, caminhar calmo. Mas os olhos, algo nos olhos dele o fazia esquecer o mundo por um instante. Ele e outro discípulo de João começaram a segui-lo de longe. Não sabiam o que dizer, apenas foram, como se seus pés soubessem o caminho que a mente ainda não compreendia. Até que o homem se virou e perguntou o que eles buscavam. André não sabia exatamente o que responder. Murmurou uma pergunta simples: Mestre, onde estás morando? Jesus sorriu e disse: Vinde e vede. Eles foram. Passaram o dia com ele. Não há muitos detalhes sobre o que foi dito naquela casa. Nenhuma pregação registrada, nenhum milagre narrado. Apenas a certeza de que, ao sair dali, André não era mais o mesmo. Aquilo que faltava agora tinha nome, tinha voz, tinha presença. A alma inquieta agora estava em paz. Ele havia encontrado, e o mais extraordinário é que tinha sido o primeiro. Antes de Pedro, antes de Tiago, antes de todos os outros. André foi o primeiro a ouvir, o primeiro a seguir, o primeiro a crer. E o que fez logo em seguida foi ainda mais revelador de quem ele era. Não quis guardar aquilo para si. Não se isolou em êxtase espiritual. Não buscou os aplausos de ser o primeiro. Ele pensou em alguém, alguém que precisava saber. Alguém que talvez estivesse mais distante, mais duro, mais cético, mas que mesmo assim merecia ver o que ele viu. Seu irmão. Foi ao encontro de Simão com passos apressados. Não com argumentos, com convicção,
com uma frase que carregava todo o peso da eternidade. Achamos o Messias. Aquela não era uma teoria, era um encontro, e foi assim que tudo começou. Não com multidões, não com um palco, mas com dois irmãos. Um que viu e outro que foi levado até aquele que mudaria para sempre o curso da história. Porque às vezes, tudo que Deus precisa é de alguém disposto a apontar o caminho. Alguém como André. O olhar de Simão era sempre desconfiado. Ele era direto, prático, e talvez por isso não tivesse ido atrás de João Batista como André. Mas naquele dia, ao ouvir o irmão entrar apressado dizendo que tinha encontrado o Messias, algo dentro dele se mexeu. Não pelas palavras, mas pela expressão nos olhos de André. Era uma certeza que não se explicava, apenas se transmitia. André levou Simão até Jesus, não com discursos, apenas com presença. Caminharam pelas vielas de Cafarnaum, o céu começando a mudar de cor. A cidade parecia a mesma, mas André via tudo com novos olhos. Sabia que aquela ida simples, quase casual, carregava algo eterno. Quando se aproximaram, Jesus olhou para Simão e disse o inesperado: Tu és Simão, filho de João. Serás chamado Cefas. Não houve apresentação, não houve perguntas, apenas um reconhecimento, como se Jesus já o conhecesse. André ficou em silêncio. Viu ali o que só mais tarde entenderia. Jesus não apenas chamava, ele redefinia. Ele via o que ninguém via. E por isso, André sabia que tinha feito a coisa certa. Não por mérito, mas por amor. Porque quando se ama alguém, você o leva até a luz. Dias depois, às margens do mar da Galileia, enquanto lançavam as redes como faziam desde sempre, Jesus voltou a aparecer. Ele os viu de longe, pescando, e disse algo que faria ecoar para sempre nas margens da eternidade. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. André não hesitou, largou as redes, largou a rotina, largou tudo, porque já tinha deixado por dentro. Agora só externava o que já estava decidido no coração. Seguiram e começaram a ver coisas que homem algum podia fazer. Cegos vendo, paralíticos andando, leprosos curados. Mas não era só o milagre, era o olhar de compaixão, era a voz que tocava mais fundo que qualquer grito. Era a presença de alguém que não apenas curava os corpos, mas libertava a alma. André estava sempre lá, às vezes em silêncio, às vezes servindo, às vezes apenas observando, mas sempre perto. Não buscava destaque, não competia por lugares, não queria aplausos, queria aprender, queria servir. Queria levar mais pessoas, até aquele que ele mesmo conheceu num dia comum e que agora dava sentido a cada novo dia. Houve um episódio que parecia pequeno, mas que dizia tudo sobre quem André era. Em meio à multidão faminta que seguia Jesus por dias, sem sequer ter pão, os discípulos se perguntavam como alimentá-los. André olhou ao redor e encontrou um menino. O menino tinha 5 pães e 2 peixes, algo ridículo diante da multidão. Mas André trouxe o menino até Jesus. Ele não sabia o que o mestre faria, mas sabia que qualquer coisa nas mãos dele podia se tornar milagre. Jesus pegou os pães, deu graças e multiplicou. André viu com os próprios olhos. Milhares comeram até se saciarem. Tudo porque ele acreditou que até um pequeno gesto, até um recurso limitado, podia ser usado. André não era alguém de grandes discursos, mas de grandes iniciativas silenciosas. Alguém que não precisava entender tudo para obedecer.
Ele apenas levava até Jesus, fosse um irmão, um menino ou uma multidão. Em muitos relatos, ele aparece pouco, quase não é citado com destaque, mas isso nunca o incomodou. Ele sabia quem era, sabia o que tinha visto, sabia a quem seguia. O brilho dos outros não apagava a luz dentro dele, porque André não queria ser o centro, queria ser o caminho, e ser o caminho às vezes muda destinos. A vida com Jesus não era previsível. A cada dia, uma nova cidade, um novo rosto, um novo ensinamento. E André estava sempre ali, atento, ouvindo mais do que falava, percebendo mais do que comentava. Ele não era dos que disputavam os lugares mais altos, nem dos que questionavam a cada passo. Era dos que caminhavam ao lado, com constância, com fé simples, mas firme. Viu água se transformar em vinho num casamento em Caná. Viu mãos deformadas se estenderem como novas. Viu os fariseus se incomodarem com a misericórdia. Viu o céu se abrir no batismo de Jesus. Mas talvez o que mais o marcasse fosse o modo como Jesus olhava para as pessoas, não com julgamento, mas com verdade. Era como se cada milagre fosse apenas a superfície de algo mais profundo, uma alma restaurada, uma identidade devolvida. André observava tudo. Não precisava aparecer. Estava lá para ajudar, para organizar, para trazer pessoas. Era esse seu dom, aproximar. Ele sabia reconhecer corações em busca de algo maior. Sabia onde a esperança se escondia. Quando chegaram a Samaria, lugar evitado pelos judeus, André não estranhou. Já tinha aprendido que com Jesus não havia cercas, não havia exclusão. A mulher do poço, esquecida e ferida, tornou-se uma mensageira da salvação para a cidade inteira. André viu o impossível acontecer. De novo. Mesmo sem ser um dos três mais íntimos, Pedro, Tiago e João, André permanecia entre os 12. Era parte essencial da engrenagem, mesmo que poucos percebessem. Os olhos do mundo talvez não se voltassem para ele, mas os olhos de Jesus sempre sabiam onde ele estava. Certa vez, Jesus os reuniu para enviar em missão, 2 a 2, para curar, expulsar demônios, anunciar o reino. André partiu com o coração aceso. Viu que o poder de Deus não era apenas algo que vinha de fora, mas que agora fluía através dele. Quando voltou, com os olhos brilhando, contou ao mestre o que vivera. Mas não havia vaidade, havia gratidão. Entre curas e confrontos, entre multidões e desertos, André seguia firme. Nem o medo das autoridades o fez recuar. Ele conhecia o valor de cada alma e, por isso, não se calava. Era sempre ele que ajudava a acalmar, a unir, a cuidar. O tipo de pessoa que sustenta os outros sem chamar atenção. Num certo dia, os líderes judeus tentaram armar uma armadilha para Jesus. Trouxeram uma mulher pega em adultério, esperavam pedras, mas receberam graça. Jesus, com poucas palavras, desfez toda a violência. André ficou em silêncio mais uma vez, impactado pela forma como a verdade e o amor caminhavam juntos naquele homem. O tempo passava e as tensões aumentavam. A cruz já se desenhava no horizonte, mesmo que muitos ainda não percebessem. Mas André continuava, não por ingenuidade, mas por convicção. Ele sabia que aquele caminho não era o mais fácil, mas era o único que valia a pena. Houve também dias de festa. Como quando entraram em Jerusalém e a multidão aclamava, Hosana! André via o povo agitar os ramos e se perguntava se eles realmente compreendiam quem estavam recebendo. Porque seguir Jesus era mais do que celebrar, era carregar.
e isso ele estava disposto a fazer. Seus pés pisaram muitos caminhos, suas mãos ajudaram muitos necessitados. Sua voz foi usada para chamar, mesmo quando ninguém lembrava seu nome, mas tudo isso ele fazia com o coração firme. Porque já tinha encontrado o que procurava. Não era mais o pescador inquieto da Galileia. Era agora um discípulo moldado por cada passo ao lado do Mestre. Não precisava entender tudo. Bastava continuar seguindo. O templo fervilhava de gente. Era uma das grandes festas dos judeus, e peregrinos de todas as partes vinham até Jerusalém. Entre eles estavam alguns gregos, estrangeiros, homens de outra cultura, outra fé, outro idioma. Mas o que os movia não era a curiosidade comum. Eles procuravam algo mais, procuravam alguém. Aproximaram-se dos discípulos e, com humildade, fizeram um pedido que carregava o peso de séculos. Queremos ver Jesus. Foram até Filipe e ele, talvez sem saber o que fazer, procurou André. E foi André quem os levou até o Mestre. Mais uma vez, ele não pregou, não ensinou, não debateu. Ele apenas fez o que sempre fazia, aproximou. Era isso que movia seu coração. Pouco importava se eram judeus ou gregos, ricos ou pobres, puros ou impuros. Se alguém desejava ver Jesus, André encontrava um caminho. Naquele simples gesto, algo profundo se revelou. André entendeu, antes de muitos, que o Evangelho não era apenas para Israel. Era para o mundo, para todos os povos, para todas as línguas, para todos os corações que desejassem conhecer o Filho de Deus. E naquele dia, sem alarde, sem palco, ele se tornou ponte entre culturas, uma ponte feita de fé. Jesus respondeu ao encontro com os gregos com palavras misteriosas, quase como um anúncio. Falou sobre sua hora que se aproximava. Falou sobre o grão que precisa morrer para dar fruto. André ouviu cada frase como quem reconhece o som do tempo se acelerando. Ele sabia. Algo estava mudando. Os dias seguintes foram mais intensos. A ceia, o lava-pés, o jardim, a prisão, o julgamento, a cruz. André viu tudo acontecer com o coração apertado. Viu seu mestre ser tratado como um criminoso. Viu seus amigos se dispersarem. Viu o silêncio tomar o lugar das palavras. E naquele dia escuro, quando o céu se calou, ele também chorou. Não em público, não gritando, mas com o silêncio de quem sente na alma o peso da perda. Mas a história não acabou na cruz. 3 dias depois, a vida explodiu novamente. E o mundo mudou de rumo para sempre. Jesus ressuscitou. André viu o ressuscitado, ouviu sua voz novamente. Comeu com ele, andou com ele, foi restaurado, assim como os outros. E quando no monte, Jesus os enviou ao mundo dizendo: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, André já estava pronto. Ele já fazia isso desde o início. Foi um dos que estavam no cenáculo no dia de Pentecostes. Viu o Espírito Santo descer como fogo, ouviu línguas estranhas saírem de sua boca, viu o medo virar coragem, a dúvida virar fé e a promessa virar missão. E foi. Foi até onde os pés podiam levá-lo. Cruzou cidades, nações, idiomas. Pregou, curou, chamou, batizou. Sempre com o mesmo coração. Apresentar Cristo, um por um, de forma pessoal, viva, real. Não se sabe tudo sobre seus caminhos. A história o registra como alguém que levou o Evangelho até a Grécia, talvez até mais longe. O que se sabe é que nunca mais parou. Nunca mais voltou a ser só pescador. Ele era discípulo, e discípulo até o fim. O tempo passou, e com ele muitos rostos e cidades. André já não era o jovem inquieto da Galileia. Os cabelos tinham mais fios brancos.
A pele, mais marcas do sol e das estradas. Mas os olhos, esses ainda brilhavam com o mesmo fogo do primeiro encontro. O fogo de quem viu o Messias e nunca mais foi o mesmo. Ele não voltou à rotina das redes. Aquelas mãos calejadas agora eram usadas para levantar os caídos, curar os doentes e abençoar os que criam. A cada cidade que alcançava, deixava rastros de esperança. E mesmo sem buscar notoriedade, deixou marcas por onde passou. Era conhecido não pelo título, mas pela presença. Por seu modo de ouvir, pela maneira como apontava para Cristo, com a simplicidade de quem conhecia o caminho. Conta-se que chegou a Acaia, no sul da Grécia. Lá, como em tantos outros lugares, pregou com coragem. Curou, ensinou, batizou, mas também despertou a fúria de quem não queria mudança. O evangelho confrontava ídolos, estruturas, corações duros, e então André foi preso. Na cela fria, ele não se lamentou, orava, cantava, recordava. Sabia que o mesmo Jesus que o chamara no início estava ali, agora, com ele. E mesmo com correntes nos pés, sua alma era livre. Sabia que a prisão dos homens nunca conseguiria conter a liberdade da fé. Chegou o dia da sentença, cruz. Mas não qualquer cruz, uma cruz em forma de X, diferente da de Jesus. Porque André não se achava digno de morrer como o Mestre. Pediu humildemente que sua morte fosse diferente. E assim foi, amarrado, não pregado, para que a dor durasse mais. Mas também para que suas palavras durassem mais. Enquanto era erguido, não gritou, não amaldiçoou, não negou. Ao contrário, agradeceu, louvou, pregou, até o último fôlego. As pessoas que assistiam, esperando ver desespero, viram paz, viram brilho nos olhos de um homem que já não pertencia a este mundo. Foram 2 dias amarrado àquela cruz, 2 dias de oração e palavras de esperança. Até que o corpo cedeu, mas a fé permaneceu. O céu recebeu André com honra. E aqui na terra, mesmo que seu nome não esteja entre os mais citados, sua história ecoa, porque ele foi o primeiro a crer, o primeiro a seguir, o primeiro a levar outro até Jesus. Não por força, não por glória, mas por amor. Ele não pregou para multidões como Pedro, não escreveu cartas como Paulo, mas viveu a fé com tanta entrega que cada gesto seu foi uma semente, uma ponte, um caminho. André nos lembra que não é preciso estar no centro da cena para fazer parte do plano eterno. Basta estar disponível, basta crer, basta levar. A história de André é o convite silencioso de Deus para todos que, mesmo sem holofotes, desejam viver com propósito, para os que entendem que apontar para Cristo é o maior chamado de todos, porque no fim o céu não mede grandeza por aplausos, mas por fidelidade. E André foi fiel até o fim.